A cartomante entrou na minha casa e não queria sair mais. Que história é essa? Já vou contar pra vocês. E vou contar essa história junto com o look que eu vou montar, tá? Que é um look um pouco trevoso, assim, uma coisa gótica, que nem a história, que a história é bem assim, um pouco sombria, inclusive muito grande, que eu nem sei se vai dar tudo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ó, vou usar essa sainha aqui, olha, tá? Mas então, tudo começou pela minha irmã. Ela conheceu, né, essa cartomante, e aí um dia ela começou a falar muito dela, me indicou, e eu falei assim, tenho que conhecer a diva. E aí marquei a minha primeira consulta. Cheguei lá na casa dela e o primeiro impacto que eu tive era um lugar muito caótico, assim, tipo, era muito caótico, muito bagunçado, muito sujo, muito tudo, assim, tudo de ruim. Só que aí, o que eu fiz? Eu fiquei nervosa, eu fiquei muito nervosa, fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nesse lugar? Mas aí depois de um tempo, assim, eu fiquei tranquila. Consegui relaxar, ela também me passou tranquilidade. Ela percebeu que eu estava nervosa, ela falou que estava com o coração um pouquinho pesado. Mas aí depois eu fui e dei uma acalmadinha, fiquei mais tranquila. Aí a gente começou, era tipo 1 hora, tá? A sessão, né? 1 hora. E era pergunta livre. Você poderia perguntar sobre tudo, tá? Você poderia perguntar sobre amor, carreira, amizade, tudo que você quisesse. E ela tinha resposta pra absolutamente tudo, tá? Inclusive, tudo que ela falou aconteceu, tá? Pasmem. Eu não posso aqui falar, né, as coisas que, mas foi tudo que ela falou aconteceu. Ela falou coisas, inclusive, íntimas, assim. Ela tinha um olhar bem intenso, assim, ela falava olhando pra mim, assim. E aí, falou coisas que eu não tinha falado pra ninguém, assim. E eu ficava, tipo, foi isso que fez acreditar, na verdade. E foi isso que fez eu voltar. Beleza, saí de lá. E aí fiquei, né, bem impactada, aconteceram umas coisas, fui viajar. Na viagem ainda fiz mais umas consultas online com ela. Só que aí, quando eu retornei, ela me mandou uma mensagem falando assim: você pode passar, vir pro hospital comigo? Aí eu vi a mensagem e falei assim, porra, se ela tá precisando de mim no hospital, eu vou, né? Vou. E aí fui. A segunda parte vai ser, de novo, vai ser o quê? Uma saidinha de praia, tá? É uma saída de praia, mas que vai ser a minha blusa e ninguém vai nem perceber. Então ela vai ser a estrela da vez aqui, a diva que vai fazer toda a diferença nesse look. Então, aí fui pro hospital, fiquei lá no hospital com ela um pouco. Aí saímos do hospital, aí eu passei no Hortifruti pra comprar umas coisas pra ela. Depois fui na padaria. Só que aí quando concluiu, que eu vi que ela já tava melhor, eu falei assim, ó, tô indo embora. E aí peguei as minhas coisas e fui chamar o Uber. Aí foi aí que eu. Que até aí tava tudo bem, né? Tava tudo bem, mas aí o que ela fez? Quando eu falei que ia embora, ela falou: posso ir pra sua casa? O que uma pessoa normal falaria nesse momento? O que uma pessoa normal diria? Não, você não pode ir pra minha casa. Mas aí o que eu disse? Sim, pode ir pra minha casa, sim, claro que você pode ir pra minha casa. Aí ela veio pra minha casa junto comigo. A gente ficou à tarde lá, aqui em casa, no caso, né? A gente ficou à tarde em casa e quando ela chegou aqui, ela elogiou muito, falou que gostou muito do ambiente, que tinha uma energia muito boa, que ela gostou daqui, blá blá blá, só que ficou aí, tá bom. Depois ela voltou pra casa dela, foi embora pra casa. Passou-se uns dias, a minha diva digníssima irmã veio morar comigo, a irmã tava aqui, e aí eu recebo a seguinte mensagem enquanto eu estava no banheiro. Qual foi a mensagem? Ela falou assim: posso dormir na sua casa? Aí, o que que eu disse de novo? Aí, o que que eu vou colocar de acessório? Vou colocar essa pulseirinha aqui pra ficar, ó. O acessório já vai dando uma coisa, apesar que o look já é, né? Olha aqui a parte de trás como ficou. Vendo? Bem bonitinho. Vou colocar esses anéis aqui também, pra ficar bem trevoso. Calma, calma, botei no dedo errado, tô nervosa. Mas aí, eu falei pra ela que ela podia vir aqui pra casa. Eu tomei meu banho e a minha irmã foi receber ela na parte de baixo. A minha irmã desceu, chegou lá e começou a me gritar. Eu já tava trocada nessa hora. A minha irmã falou: Eliane, desce aqui.
E eu fiquei irritada, né? Que eu falei, porra, pra que me chamou pra poder receber uma pessoa se eu falei pra você descer e fazer isso? Desci. Aí é que o babado começa. Aí é que a coisa começa a ficar assim, né? Talvez pra vocês são óbvio, né? É óbvio, né? Mas pra mim não foi muito óbvio, não. Que eu não imaginei o que ia seguir. Tá. Peguei esses brinquedos aqui, que é grande. Geralmente eu não uso brinco tão grande assim. Mas eu quis sim, que é pra combinar com a vibe do look. Pra ficar uma coisa bem... Então, aí quando eu desço, que eu cheguei lá embaixo, né? Estão preparados? Porque eu acho que não, acho que não estão. Mas então, cheguei lá embaixo e a diva tava com todas as coisas dela, tá? Caixas, bacia, tinha até bacia, tinha tudo. Ela tava com um monte de coisa dela lá, muitas coisas dela lá. E aí, na hora que eu desci, eu olhei pra cara da minha irmã tava assim também, tipo, com um olhar assustado. Olhava pra cara da minha irmã, tipo, olhava, perguntando, tipo, como assim, cara? O que ela tá fazendo com esse tanto de coisa? E eu assim, ó, tipo, não sei, não tô entendendo nada. Aí ela falou assim, ai, eu já te explico tudo, tá? Aí eu... Só que ela tava muito nervosa, ela tava tremendo, assim, tava muito abalada, né? Que tinha acontecido alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. Só que a gente pegou as coisas dela, fiquei com dó, assim, né? Falei, tá, não vou questionar, né? A gente subiu com as coisas dela, né, sem questionar muito, colocou ela dentro de casa, ela entrou pra dentro de casa, ela sentou, minha irmã fez um bolo pra ela, tá? Nem pra mim a desgramada fez bolo, mas pra Diva ela fez um bolo. Eu fiz um chá, dei o chazinho pra ela, comeu com bolo, muito nervosa, ela contou a história que aconteceu, infelizmente eu não vou expor, né, as coisas que aconteceram, mas aconteceu, tipo, coisas assim, que ela disse, né, que depois descobri que ela era mintomaníaca, né, que ela mentia muito, mas isso aí vai ficar pra depois. Ela simplesmente disse, chegou e falou assim, calma, perdi, mas ela falou assim, ai, então, amanhã eu vou embora, que eu vou alugar um lugar e aí eu vou sair daqui. Aí eu falei, tá bom, claro, linda. Sim. 1000 vezes sim. E eu achei que no outro dia ela ia embora, né? Mas não, chegou outro dia, nada dela ir embora. Passou-se os dias, 1, 2, 3, 4, e nada. E ela nem tocava no assunto. Só que aí eu e minha irmã, a gente conversava. Minha mãe, e aí, Eliane? Eu falei assim, vou falar com ela. Cheguei e falei assim, gata, e aí? Né? E aí, bitch? Aí ela falou assim, então eu vou ir, minha mãe tá organizando as coisas, uma hora eu vou embora. Beleza, né? Porque eu achei que ela realmente... Olha minha unha. Tá linda, né? Você. Aí, eu achei que ela ia pegar os panos de bunda dela e ia embora logo. Mas não, ela foi se arrastando, ela foi se acomodando aqui. Se acomodando. Ela era folgada, porca, tudo que você imaginar aí, tá? E... como foi passando os dias, eu comecei a ficar irritada com as coisas. E detalhe, tá? Detalhezinho aqui importante, enquanto vocês focam aqui um pouco no meu look. Ó. Ela me tratava como se eu estivesse de favor na casa dela, e não o contrário. Toda vez que você pensar que você é otária, lembre-se de mim. Que eu consigo ser um nível abaixo, entendeu? Eu consigo ser pior. E ela me tratava como se eu fosse a inimiga. Mas então, gente, é o seguinte, ela ficou lá em casa e eu tive que expulsar ela, mas isso aí eu vou contar depois. Enquanto isso, eu aprecio o meu look. Olha como ficou muito bonito com esses brincos aqui, que inclusive eu nem usei ele muito, ó, mas ficou um charmito, ó. Fiquei sem memória, mas é isso. Um beijo. Se quiser continuação, que tem muito mais coisas sombrias, muitos mais detalhes que eu posso contar depois, tá? Beijitos.